Estamos ao vivo hoje, o Dia Internacional de Combate, ao câncer de mama. A gente fala um pouquinho sobre prevenção e vamos esclarecer mitos e verdades, principalmente, gente, relacionados aos exames e aos tratamentos que são feitos, quimioterapia, radioterapia, né? A questão da radiação. Muitas pessoas têm medo, têm receio e têm dúvidas. Por isso, hoje, a gente convidou para participar do nosso programa uma especialista no assunto. Eu quero agradecer muito a presença da radiologista, doutora Leila Romantini Salioni. Muito obrigada, doutora Leila, pela gentileza da participação. Eu que agradeço. Ela é do Hospital Galileu Gedai, Centro de Radiologia. Prazer tê-la aqui conosco na tarde de hoje. O prazer é meu. Doutora, eu acho que para a gente começar o nosso bate-papo, eu já vou pedir para você esclarecer quais são os principais mitos envolvendo a questão da radiação. Porque isso é um assunto que preocupa muitas mulheres, né? E hoje a gente ouve tanta coisa, a gente vê na internet tanta coisa, o que de fato é verdade e o que é mito. O mais importante no câncer de mama é o diagnóstico precoce, né? Que são os exames preventivos que a mulher realiza anualmente. O principal deles é a mamografia, que é um exame de raio-x da mama. E esse exame de diagnóstico, ele pode ser feito tranquilamente. É mito a questão de que ele pode causar algum malefício à saúde da pessoa. Tem inúmeros estudos, não tem nada cientificamente comprovando que ele possa causar ou câncer de tireoide ou alguma outra doença na pessoa. Que é o que geralmente as pessoas associam, falando, né? Exatamente. Não existe associação nenhuma, muito pelo contrário, os estudos demonstram que não há relação nenhuma da realização da mamografia anualmente com o câncer de tireoide ou câncer hematológico. Não há essa relação. Você pode realizar tranquilamente. Isso é mito. E deve fazer esse exame porque é importantíssimo. Porque, como você mesmo disse, quanto mais cedo diagnosticar, mais chances as pessoas têm de um tratamento 100%. Exatamente. Né, na verdade, o que vai definir a qualidade de vida e a sobrevida do paciente é realmente o diagnóstico precoce. Porque, nesse caso, a gente tem um tratamento mais efetivo, com cura, em mais de 90% dos casos, só que para isso precisa realmente fazer esse diagnóstico precoce e a mamografia é o principal exame, o exame de rastreamento do câncer, e a gente associa o ultrassom e a ressonância magnética das mamas para também fazer o diagnóstico, né? E o outro exame na sequência seria a biópsia, né? Tirar um fragmentinho do nódulo suspeito para se fazer efetivamente o diagnóstico do câncer de mama. E aí introduzir o tratamento. Que dentro do tratamento temos, né, a cirurgia, que é onde a gente retira o câncer da mama. Geralmente, hoje em dia, se faz uma retirada parcial da mama, onde tem, né, a doença. A cirurgia demora mais ou menos quanto tempo, doutora, geralmente? Depende do tamanho do tumor, da extensão dentro da mama. Se está acometendo uma mama só, às vezes as duas mamas. Mas não são procedimentos muito longos, né, de 1 hora mais ou menos, e que tem hoje em dia uma qualidade estética muito importante, né, muito legal, que tirando um fragmento menor da mama, tirando uma porção menor, consegue-se fazer a reconstrução da mama de uma forma que fica esteticamente bem favorável, né? E isso melhora muito a qualidade de vida da paciente também. Com certeza. Aquela questão, né, da vaidade, da mulher se sentir bem, né, se sentir Exatamente. confortável. Que bom, né, que hoje a gente tem. Consegue. Eu até comentei em outro momento hoje do programa, essa questão da tecnologia hoje, né? Que bom que tudo avançou e a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, na questão da saúde ou mesmo do artesanato. Como foi por exemplo, o diagnóstico comentado. precoce de câncer de mama é recomendado que a paciente coloque, palpe as mamas mensalmente para ver se encontra algum nódulo, que também vai ser investigado uma vez encontrado. E a mamografia, ela vai diagnosticar câncer antes do aparecimento dessa massa palpável na mama. Desse nódulo ou uma massa que você possa sentir. Às vezes, a mamografia ela vai detectar o câncer num estágio onde ele é apenas microcalcificações, que são pedacinhos de osso do tamanho da pontinha de uma agulha, que a gente só vai conseguir ver nesse exame de mamografia. Ou seja, é bem o comecinho mesmo. O comecinho mesmo, onde ele não espalhou, onde o câncer está bem restrito ali naquele localzinho da mama. A cirurgia vai ser, para retirada, vai ser muito simples, vai ser uma cirurgia onde não vai acometer muito a estética mamária, né? Porque
a parte da mama que vai ser retirada vai ser menor, vai ser pequena. Então, assim, a mamografia ela é extremamente importante para esse diagnóstico precoce. Fazer pelo menos uma vez por ano? Pelo menos uma vez por ano. A partir de que idade a classe médica orienta? Se a paciente, na população geral, acima dos 40 anos, né, realização anualmente, se a paciente tem parentes de primeiro grau com câncer de mama, que no caso é a mãe, a irmã ou a filha, a recomendação é que se faça antes. A gente pode iniciar essa investigação 10 anos antes, né? Então, a partir dos 30 anos já é recomendado. Exatamente. E toda vez que a paciente sentir alguma coisa no autoexame, né, na palpação da sua própria mama, alguma anormalidade, o exame também é indicado, tanto a mamografia quanto o ultrassom e também a ressonância, para a gente conseguir realmente fazer esse diagnóstico bem precoce. Então, a partir dos 40 anos, fazer pelo menos uma vez por ano. Agora, quem tem casos na família, parentesco de primeiro grau, aí é importante antecipar. A partir dos 30 anos, é importante fazer mamografia, pelo menos uma vez por ano. Aí quando existe, né, os casos na família, lógico que cada caso é um caso, a gente vai recomendar a frequência que vai ser realizado, mas pelo menos um exame tem que ser feito pelo menos 10 anos antes do que a maioria da população, que no caso seria 30 anos. A gente sempre fala aqui, eu acho importante esse nosso papel como veículo de comunicação, incentivar, né, esse autoexame e incentivar mesmo a questão da mamografia, porque foi como você falou, quanto mais cedo diagnosticar, né, menos transtornos aquela paciente vai ter, mais chances de cura ela vai ter. E existe um exame, né, que traz para a gente esse resultado de uma maneira muito eficiente. Então, você tem que se submeter a esse exame. Então, é importante que você tenha essa atitude, porque é algo que não depende do outro, depende só da gente. Né? Então, que a gente possa, de fato, ter essa atitude e esse cuidado conosco, porque a gente merece esse cuidado, né? Então, você que me assiste, a partir dos 40 anos, tenha esse cuidado com você, tá? Se você tem caso na sua família, a partir dos 30, tenha esse cuidado com você. Faça o autoexame, mas foi como a doutora falou. Às vezes, quando você vai apalpar, você já sente um nódulo. Com a mamografia, no comecinho desse nódulo, ela já vai detectar. E aí, você já vai iniciar o tratamento. Geralmente, o tratamento, ele tem fases, etapas. Se você puder rapidamente resumir, né, o pessoal sempre comenta, Tati, principalmente quem não tem caso na família, né, e tem curiosidade, então tem quimioterapia, radioterapia, em todos os casos isso é aplicado? Não. Como é que funciona o tratamento, essas etapas de tratamento, doutora? Geralmente, lógico que tudo vai depender do tamanho que o tumor vai estar, se existe o tumor, se ele já se disseminou ali pela região ou para alguma estrutura mais distante, né? Que seria metástase. Demora quanto tempo, doutora, para crescer? Então, depende também do tipo de tumor, que tem alguns tumores de mama que são muito rápidos, que eles podem crescer em 6 meses, 1 ano. A taxa de crescimento varia de tumor para tumor, então cada caso tem que ser analisado. E geralmente quando se pega no começo, o tratamento cirúrgico, ele pode resolver, às vezes associado a uma radioterapia localizada, né, que é o uso de radiação ali na mama, só no local, no leito cirúrgico. Como que é feita dessa radiação? Algum equipamento? Sim, um equipamento, onde ele vai emitir uma radiação terapêutica nesse caso, né, que é a radiação da mamografia para diagnóstico. Aí, no caso da radioterapia, é uma radiação terapêutica, que vai associar ao tratamento cirúrgico, né, uma associação. E você também pode associar a quimioterapia, que é bem comum. A quimioterapia é uma medicação que vai cair na circulação, ela vai atingir o corpo inteiro. Se tiver alguma célula maligna fora do local de origem, né, a medicação, a quimioterapia vai ajudar a eliminar esse tipo de alteração. E tem o hormônio também, a hormonioterapia, que também é usado. Cada caso vai ser indicado ou todos, ou um só, ou associação de 2 métodos, né? Então, vai ser de acordo com o tipo de câncer, de acordo com a extensão desse câncer, se tem ou não cometimento à distância. Doutora, nosso programa é ao vivo. Eu anunciei na abertura do nosso bate-papo que nós iríamos recebê-la para falar um pouquinho, né? Principalmente hoje, que é um dia, né, em que a gente lembra da importância da prevenção, né, o Dia Internacional de Combate ao Câncer do Mama. E aí eu comentei que também nós teríamos no programa dicas de como usar o lenço. Né? Em alguns tratamentos existe a queda do cabelo. E aí daqui a pouquinho a gente vai receber uma profissional da moda, da imagem, para dar dicas de amarrações de lenço. E aí a gente recebeu uma perguntinha pelas redes sociais de uma telespectadora que perguntou: qualquer pessoa
que for diagnosticada com câncer de mama, ela obrigatoriamente no tratamento vai ter a queda de cabelo ou não? A queda de cabelo, ela está associada ao uso da quimioterapia. Certo. Então, se no tratamento de câncer de mama, né, dessa paciente, estiver incluído o protocolo de quimioterapia, sim, ela vai ter a queda do cabelo. Que é uma consequência do tratamento, do né? tratamento Como se fosse um efeito colateral. É um efeito colateral, exatamente. E se for só a cirurgia, porque você falou que em alguns casos, quando está bem no comecinho, só a cirurgia resolve. Muitas vezes só a cirurgia, às vezes a cirurgia e a radioterapia local, que aí se for somente esses 2 casos, não vai ter efeito nenhum no cabelo, não vai cair. Mas aí Né? com a quimioterapia, Sim, obrigatoriamente, então daí existe... a queda de cabelo é efeito colateral da quimioterapia, exatamente. Perfeito. O câncer não apresenta sintomas, né, doutora? Ou eu estou errada? Na verdade, tem essa questão dos nódulos, mas tem, não sei, alguma outra coisa que as pessoas podem ficar mais atentas, se observar melhor? Então, os sinais que o câncer de mama pode demonstrar seria o nódulo palpável, né, no autoexame, às vezes uma retração da pele no local onde o tumor está se desenvolvendo, na mama, ou a saída de líquido pelo mamilo, né? Algum tipo de Eu não sabia, secreção. pode sair alguma também secreção, pode. então. E, às vezes, um aspecto inflamatório da mama. Ela fica vermelhinha, a pele fica mais espessa, que é um edema, né? A pele fica encharcada de líquido inflamatório. Então, são esses sinais que podem alertar a paciente a procurar um médico para ver se isso pode ou não ser câncer de mama. Né? Agora, sintomas que o paciente não causa dor, não causa emagrecimento, não é uma doença bem silenciosa. Começo, então. Por isso que a mamografia ela é tão importante. A realização da mamografia e dos demais exames, o ultrassom, a ressonância magnética das mamas, a associação de todos esses exames, mais a visita ao ginecologista, ao mastologista anualmente, são de extrema importância para esse diagnóstico precoce, não tem jeito, é uma doença silenciosa. Especialmente no dia de hoje, então eu queria agradecer muito a presença da radiologista, a doutora Leila Romantini Salioni. Gente, então olha, para as várias pessoas que perguntaram, que participaram, inclusive pediram para que a gente abordasse esse tema no programa, né, com medo, com receio, porque ouviu falar, porque leu na internet, podem fazer o exame para prevenir a mamografia, para prevenir, né, e para ter esse diagnóstico, se for o caso, bem precoce, pode fazer a mamografia sem preocupação. Não vai oferecer riscos o exame, como muitas pessoas têm medo, exatamente, que vai acabar desenvolvendo câncer, principalmente na tireoide, que o pessoal muito comenta, mas não tem relação nenhuma comprovada. Não tem, inclusive não é para se usar o protetor de tireoide na realização da mamografia, porque o protetor ele só vai atrapalhar o exame, às vezes a gente vai ter que repetir o exame para conseguir uma incidência adequada, então realmente não está indicado. A radiação que vai para a mama, ela só vai para a mama. O feixe de raio-x, ele é unidirecional, ele só vai para a mama, não vai atingir a tireoide. Pode fazer tranquilamente. Eu vou aproveitar o espaço do nosso programa, vou divulgar todos os contatos da doutora Leila. Quem quiser falar direto com a nossa convidada, de repente esclarecer alguma dúvida, vou pedir, por favor, doutora, então, para você reforçar, telefone, se tiver contato de rede social, né, o nosso público, temos muitos internautas participando nas redes sociais, como é que o pessoal pode te encontrar? Pelo Facebook, né, a gente tem o GEDAI, grupo especializado em diagnóstico por imagem, pode colocar as perguntas, saber um pouco mais da gente. O nosso telefone de agendamento, inclusive para a realização de exames ou para tirar alguma dúvida, é 2115 2001. Vou pedir para você repetir. 2115 2001. Essa era a operadora 19? 19, operadora 19. Campinas. É Valinhos. 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 Valinhos, no 0 Hospital operadora Galileu, 19. a clínica é o GEDAI, o telefone é o 19 2115 2001. Muito obrigada, viu, Eu Leila? que De agradeço. verdade. Muito obrigada pela presença, foi um prazer recebê-la. Espero receber também você em outras oportunidades para a gente falar mais sobre isso, Com né? certeza, É um agradeço. assunto que cria, né? Causa muitas dúvidas no nosso público. E é importante a gente conhecer mais, né? Mesmo que a gente não tenha caso na família, né? Informação nunca é demais. Nunca é demais. Pelo contrário. Exatamente. E olha, se cuide, tá? Reforçando, o diagnóstico, quanto mais cedo, gente, mais chances de cura, tá?
Então fica aí essa dica para você. Vou fazer mais um intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta dando continuidade às nossas atrações, finalização da receita, Boletim Século News com resumão das notícias e dicas de como você pode usar o lenço, principalmente para aquelas pessoas que passam pelo tratamento do câncer de mama. Volto já.